Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, minha irmã, meu irmão, sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, ainda no curso de liderança. Hoje vamos estar falando sobre ética cristã e relacionamento, amém? Vamos ao estudo? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, versículo 10. Devemos nos lembrar que quando lidamos com a propriedade de Deus, ou seja, os crentes, né? Devemos agir com todo cuidado. O relacionamento entre líderes e liderados deve ser baseado no amor e na cordialidade. Todas as pessoas são diferentes uma das outras e nós devemos respeitar essas diferenças. Romanos 15, do versículo 1 ao 7. Uns são fortes, outros são fracos, mas todos são filhos preciosos de Deus. Disse Jesus: Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. Amém? Então, pessoas diferentes serão colocadas no nosso caminho. Uns são muito chatos, outros são muito pegajosos, outros são pessoas carentes demais, outros são pessoas rebeldes, mas todos são filhos amados de Deus. E da nossa parte, nós devemos fazer de tudo para estar ajudando essas pessoas e guiando elas no caminho da salvação. Amém? É a nossa, é a nossa parte nisso. Lógico, claro, evidente, a salvação é individual e é uma questão de escolha. Mas no que tange a nosso trabalho como líderes, nós devemos e temos o dever, de fato, de estar ajudando e guiando essas pessoas. Se você parar para ver ali no meio dos apóstolos, cada um tinha um temperamento, né? Pedro, Tomé, tinham suas particularidades. E Jesus tinha paciência e amor para lidar com todos eles. Amém? Por atitudes, todos os filhos de Deus são preciosos. Amém? Por isso devemos zelar pelas almas que nos são confiadas. Todo mundo é precioso, gente. Tem aquele mais difícil, aquela mala sem alça, né? Mas faz parte também dos filhos de Deus. E a gente vai trabalhar para deixar essa criatura deixar de ser uma mala sem alça, né? Pelo menos no que tange a nossa parte, nós devemos estar aí e fazer esse trabalho. Por atitudes e palavras erradas de muitos líderes, grande número de crentes hoje está no mundo. Isso é verdade. Pessoas que confiaram ali sua vida, ou tiveram aquelas pessoas ali como um certo referencial, e aquelas pessoas com atitudes erradas, com palavras erradas, conseguiram trazer uma decepção. Pior, talvez um dos piores sentimentos que existem, irmão, é a decepção. E quando a pessoa se decepciona com o líder dentro da igreja, é muito complicado. Amém? Por atitudes e palavras erradas de muitos líderes, grande número de crentes hoje está no mundo. Repetindo. O nosso dever não é justamente o oposto? Sim. Devemos tanto trazer as pessoas para Cristo, como também trabalhar em prol de mantê-las em Cristo. Mas, infelizmente, muitos líderes despreparados e sem amor têm feito o trabalho do diabo, ao invés do de Deus. Irmão, se você não tem amor pelas almas, nem seja líder de nada. Facilita aí, gente. A pessoa não tem amor pelas almas, não tem paciência, não tem temperança, não é aquela pessoa temperada, não é aquela pessoa... Não tem chamado para liderar. Não tem. Não vai fazer outra coisa, não tem chamado para liderar. É melhor você fazer outra coisa do que você botar a pessoa para fora da igreja. Não tem, gente, não dá. Então, a pessoa tem que ter a convicção de que para ser um líder evangélico, você tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter graça, tem que ter, tem que ser uma pessoa longeva, porque Jesus fazia isso. Ou você pensa que todo mundo ali era certinho, mecanizado ali, né? Robótico? Não. Eram pessoas complicadas.
E Jesus soube lidar com elas. Não só os 12 ali, mas aqueles mais próximos também, outros mais que estavam ali. E Jesus lidou com todos. E teve paciência, amor, graça e misericórdia para com todos. Amém? Então, ser líder é saber doar a si mesmo. Vamos ver abaixo alguns pontos importantes para o bom relacionamento. Primeiro, saber como se expressar em público. Isso aqui é importantíssimo. Tem gente, irmão, desculpa, que é um verdadeiro cavalo. Cavalo galopando em cima das pessoas. Não tem condição nenhuma de ser assim. Amém? Então, nós vamos ver aqui, ó, saber como se expressar em público. Muitos líderes não sabem medir as suas palavras. Uma palavra mal expressada no meio da multidão pode gerar várias interpretações. Seja uma palavra de desabafo, de ira, indignação, repreensão, etc. Há tempo e hora certa para tudo. Dá lá em Eclesiastes capítulo 3. Se um líder não é capaz de controlar sua língua, não está apto a liderar. Então, irmão, tem gente que acha que o púlpito é um local de desabafo. Acha que o liderado ele tem a obrigação de ouvir seus desaforos. E não é. Não funciona assim. A pessoa, se aprendeu isso, aprendeu com alguém errado. Da maneira errada. Né? Totalmente errado. Ali nós estamos lidando com as pessoas que são de Deus. Com a propriedade de Deus. E nós vamos prestar conta com Deus. Então a gente tem que saber como falar. Se você não tem temperança, se você não tem controle, não tem qualificação para ser líder. Não dá. Não funciona. Não adianta. Pode tentar. Alguém pode pegar você e enfiar pela goela abaixo das pessoas, mas não vai funcionar. Segundo, saber como repreender. Mesmo quando devemos repreender alguém, temos que agir com amor e cordialidade. E o mais importante, só devemos repreender um irmão quando isso é realmente necessário. Dá uma lida lá em Provérbios 29:1. Repreendemos porque amamos. Dá uma lida também em Provérbios 3:12. Apocalipse 3:19 também. Então, irmão, por que você vai repreender alguém? Porque você gosta dessa pessoa, você quer ver o bem dessa pessoa, você quer ver essa pessoa bem, você quer de fato fazer com que essa pessoa mude o seu caminho. Se a pessoa está indo para um caminho errado, você quer trazer essa pessoa para o caminho certo. Não é porque você é senhor dessa pessoa, é dono dessa pessoa, ou que você acha que você é uma grande criatura e pode sair repreendendo todo mundo. Não. Se não for por amor, se não for por cuidado, se não for para trazer essa pessoa para o caminho correto, cala a boca. Só isso. Silêncio. Fique quieto. Não fale nada. Porque falar de uma maneira errada, agir de uma maneira errada, você se torna tão errado como aquela pessoa que está ali cometendo um erro. Entendeu? Erro é erro, pecado é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. O arrogante, ele também é pecador. Tá? Então, nós temos que saber como repreender essa pessoa e repreender pelo motivo correto. Ah, porque bagou o meu ego. Meu irmão, vai pentear macaco. Vai pentear macaco. Jesus, ele rasgou a sua vida por nós. Jesus, ele quer ego. Jesus deixou o trono da sua glória, se fez homem e habitou entre nós, deu sua vida por nós, substituiu a nossa vida pela vida dele. Ele se deu como sacrifício, ali como um sacrifício vicário, né? Como substituto. Ali como no Antigo Testamento as pessoas levavam ali o cordeiro ali, o sacrifício vivo, né? A pessoa botava a mão sobre o cordeiro ali, figurava com que os seus pecados estavam sendo transferidos para aquele ser, e aquele ser era degolado e o sangue era aspergido sobre você. Assim foi feito com Jesus, como ovelha muda, ele subiu ao matadouro. Aí a pessoa quer falar de égua, por favor, gente. Em nome de Jesus, procura outra coisa para ser. Tem tanta religião aí, vai ser do Seixonoye, budista,
Para ser cristão não tem condição de só ter ego ferido, não, gente. Para ser cristão tem que ter... Cristianismo é uma religião para fortes. Cristianismo é uma religião para pessoa que tem coragem. Cristianismo é religião para quem tem carcaça. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus veio para todos, mas não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai ser cristão, por favor. Mas é que nessa sociedade, qualquer coisa que se fala, a pessoa está ofendida, está magoada, vai entrar em depressão. Crente não é assim. Crente não é assim. Amém? Nunca envergonhar ninguém. Quem tem vergonha, não envergonha ninguém. Nunca devemos repreender um cooperador na frente de alguém, do grupo. Tem gente que chama a atenção da pessoa no meio de todo mundo, no meio da igreja, gente. Por favor, essa pessoa está completamente despreparada. A pessoa tem que tirar essa pessoa na hora. A partir disso não é mais lido, tá? Gente, desculpa, eu errei, coloquei essa pessoa, eu errei, eu não sabia que essa pessoa era assim. A partir desse momento, ela não faz mais parte da liderança. Deveria ser assim a atitude, né, de quem pôs a pessoa ali, na verdade, né? Deveria ser imediata, né? Na frente do grupo, pois isso tira a sua autoridade. Também não se chama a atenção de um liderado diante do grupo, pois isso envergonha as pessoas. Lembre-se, quem tem vergonha, não envergonha ninguém. Então, gente, saber lidar com as pessoas é primordial. Quem tiver tanta gente sair da igreja e não conseguir voltar mais, por quê? A memória daquela pessoa que ofendeu, que magoou ela, que humilhou ela, fica na mente das pessoas. As pessoas, infelizmente, elas não têm esse discernimento de saber compreender que existe a igreja visível e existe a igreja invisível. A igreja visível é essa igreja que tem CNPJ, né? Que é uma instituição, e essa igreja visível, ela é composta de pessoas falhas que erram e que de fato podem causar algum dano às pessoas, e saber que as pessoas são apenas pessoas e são pecadoras e falhas como ela. Então, a pessoa não tem esse discernimento, então ela atribui esse tipo de comportamento dessas pessoas a Deus. Entendeu? Ela consegue, na sua mente simples, ela consegue fazer essa relação de igreja e Deus, né? E na verdade isso não existe. Existe o corpo místico de Cristo, né? A qual todos os cristãos participam, e existe a organização chamada igreja, a qual nós participamos ali como uma igreja local. Amém? Não é que seja errada, é certo também, é bom que nós estejamos congregando, nos juntemos a pessoas que pensam como nós, para poder fortalecer a nossa fé e termos comunhão, né? Como diz lá em Atos 2,42, ali o manual por que é igreja, porque Cristo olha e enxerga como igreja, está dizendo ali que permaneceu na comunhão também, né? E no partir do pão, ali na hora das orações. Então é necessário que você congregue. Porém, as pessoas simples, elas não têm esse discernimento, né? De saber que igreja, instituição, uma coisa, Jesus é outra completamente diferente. Não é Jesus que está fazendo, que está magoando, que está humilhando ela. É uma pessoa individual que está fazendo aquilo ali. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? E saber como lidar com as pessoas. Porque quem tem vergonha, não envergonha ninguém. Não faz ninguém passar vergonha. Tem que chamar a atenção de alguém. Chama a pessoa no canto, fulano, olha só. Você errou aqui, isso não é bom. Poxa, vamos melhorar isso aí. Tudo que nós fazemos é para poder ajudar as pessoas, não para humilhá-las, atacá-las ou puni-las. Nós não somos Deus. Deus não faz isso, por que nós vamos fazer? Amém? Aqui o quarto, opinião pessoal. Nunca expressar opiniões pessoais sobre ninguém em público, principalmente se estas opiniões são difamatórias ou levantam alguma sugestão quanto à moral ou conduta das pessoas. Pois um líder é um formador de opinião, gente. Tem muita gente que te vê ali como um baluarte, tá? Um símbolo para aquela pessoa. Aí você fala uma besteira e aquela pessoa vai automaticamente demonizar aquela pessoa que você está falando contra ela ali. Amém? Sem essa pessoa muitas vezes nem ter culpa.
Se você tem um mau pensamento quanto ao seu irmão, ore por ele e por você também, né? Mas não deixe de procurá-lo para conversar, pois isso pode mudar a sua opinião sobre o seu irmão. Só os tolos são precipitados, irmão. Você não pode ter preconceito com ninguém, você tem que conhecer as pessoas. Às vezes a pessoa olha para a pessoa, fulano é tão nariz em pé, fulano é tão assim, e não é o jeito da pessoa que é assim. A pessoa, uma pessoa simples, tranquila, ela tem aquele jeito ali. A vida da pessoa já tomou tanta... fulano vive isolado, não se mistura com muita gente. Gente, a vida da pessoa já tomou tanta lambada, né? E tem aquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria. Então, a pessoa já tem talvez essa defesa, né, natural, adquirida com as feridas da vida. Então, a gente tem que saber, a gente tem que lidar, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Por isso que é importante a comunhão, por isso que é importante a aproximação, por isso que é importante ouvir as pessoas, estar próximo, para poder entender as pessoas também. Nunca difamar uma autoridade espiritual, isso é muito importante. Nós não devemos difamar a ninguém, mas menos ainda uma autoridade espiritual. É alguém que foi ordenado por Deus, né? Veja lá Romanos 13, 1 e 2. Cabe a Deus e não a nós julgá-los. 1 Samuel 2, versículos 6 ao 10. Quando você tem o costume de difamar as autoridades em geral, está dentro do seu grupo. Quando você tem o costume de difamar as autoridades, geralmente gera um mal-estar dentro do seu grupo e faz com que as pessoas percam o respeito por você. Quer ser respeitado? Aprenda a respeitar. Então, tem gente que fala mal de todo mundo, gente. E difamar alguém, por exemplo, você está difamando um pastor da igreja. O pastor ele não representa só ele representa a igreja. Então, você começa a defamar aquela pessoa, você começa a falar bobagem, você começa a falar besteira. Às vezes você fala na fila do ônibus, você fala na fila do trem, você fala na fila do banco, você fala sentado no ônibus com alguém, falando besteira ali. Aí o que acontece? Aquela pessoa que tem o potencial de ser crente não vai ser mais crente. Ela vai fugir da igreja. A não ser que Deus faça um milagre muito grande na vida daquela pessoa. A pessoa foi convidada para ir numa igreja, está ali já para se converter, a pessoa vai voltar para trás, gente. Porque, gente, vou pôr a igreja para quê? O pastor faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo. Não, gente. Esse negócio não dá certo, não. É tiro do pé. Quem tem que repreender a autoridade espiritual é Deus. Como falei antes, nós temos joelho. Então nós dobramos nosso joelho e oramos. Se a pessoa não está ali te induzindo a cometer uma heresia, beleza. Se a pessoa começou a lhe pregar heresia, começou a querer te induzir uma heresia, aí é hora de você sair daquele local. Aquele local já não se identifica mais como uma igreja de Cristo, e sim um local onde existe heresia, né? Vamos lá. Sexto, nunca alimentar conversas tolas. Ih, tem gente que gosta de jogar lenha na fogueira, né? Fofoca. Não devemos alimentar conversas tolas sobre atitudes do ministério, a vida dos membros da igreja ou do grupo, denominações, pastores de outras denominações ou da nossa, familiares das pessoas, etc. Devemos investir o nosso tempo naquilo que edifica e não no que destrói. Gente, tem gente que tem uma mania de fofocar que é só misericórdia. Eu quero dizer para os irmãos, a fofoca vem do diabo, tá? A fofoca tem do diabo. Não, você pode comer essa fruta aí, você não vai morrer não. Fofoca vem do diabo, gente. Então não temos que alimentar isso. A pessoa começou de fofoca, desculpa aí, eu não curto esse tipo de situação não. Beleza? Não fica aborrecido comigo não, mas deixa fulano com os problemas dele, eu já tenho os meus. Corta e vai embora. Por quê? Você vai criando uma bola de neve, pessoas que não tem nada a ver acabam se envolvendo naquilo ali, ouvindo uma coisa que talvez não seja verdade, na grande maioria das vezes,
defama a igreja, defama o ministério, defama pastor, defama os irmãos da igreja, faz uma farra danada. Gente, isso não é evangelho. É tiro no pé. É tiro no pé. Amém? Então a pessoa chegou com conversa tola, assim, ó, para mim não. Saber quando elogiar. Existe um erro clássico na liderança de modo geral. Nunca elogiamos a ninguém do grupo. Um bom elogio na hora certa pode fortalecer um membro do grupo, como também motivar os demais a trabalhar melhor. Lembre-se, devemos valorizar e respeitar as pessoas, pois isso é uma atitude cristã. É lá Romanos 12, 10. Então, irmão, devemos valorizar as pessoas. A pessoa fez um bom trabalho, gente. Vai lá e elogia essa pessoa. Olha, filho, Deus te abençoe. Você fez um trabalho maravilhoso. Que Deus te abençoe e continue assim e tal. Isso vai motivar a pessoa, isso vai motivar as pessoas que estão em volta a também trabalhar melhor. Puxa vida, que legal, né? Poxa, e a pessoa vai ser motivada, isso vai fortalecer o seu ministério, as pessoas vão respeitar você, vão ver que você é uma pessoa que não só cobra, mas você também valoriza, você elogia, entendeu? Na hora certa. Então não é nada demais. Nós temos esse defeito. Não é você e eu só, todo mundo tem. A gente tem que vencer isso aí. A gente só sabe cobrar. A elogiar é bem difícil. Então a gente tem que aprender a elogiar as pessoas pelo trabalho que elas estão fazendo, porque com certeza isso vai fazer com que essas pessoas estejam mais felizes e tenham ali uma satisfação naquilo que fizeram e vai contagiar as pessoas também. As coisas boas contagiam, né? As pessoas para que elas façam coisas boas também. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui e semana que vem a gente encerra a matéria, beleza? Vamos falar aí sobre vida de santidade. Vai ser super. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo estudo.